Fernando Medina ainda não se demitiu da presidência da Câmara Municipal de Lisboa? Aquilo é umas a seguir às outras e nós vamos ver isso daqui a bocadinho. Mas onde é que eu queria começar hoje? Talvez o ponto mais importante. Das 3 pessoas, vamos à manifestação organizada em janeiro deste ano por 3 dissidentes russos que vivem em Lisboa. 2 deles têm dupla nacionalidade, um não tem. Organizaram uma manif para protestar contra a prisão do Sr. Alexei Navalny. Quando isto passa a ser, isto é muito simples. Quando você quer fazer uma manifestação, tem que comunicar às autoridades o seu nome, o seu cartão de contribuinte, do cidadão, a morada, o número de telefone, para que seja comunicado à polícia, à PSP, por razões de segurança. E faz todo sentido. O que é que não faz sentido? É uma autarquia pegar naqueles dados e mandar para o sítio errado. O sítio errado é a Embaixada Russa. Ou seja, você está a protestar contra o que um país está a fazer e as autoridades do outro país entregam os seus dados à autoridade do país visado. Isto não lembra a um idiota. Mas, como bem disse a senhora Ksenia Ashrafulina, eu vim para Portugal para fugir do Estado russo. E depois chego a Portugal, aqueles que me deviam proteger estão-me a empandeirar junto daquela gente. Tem toda a razão, a senhora Ashrafulina tem toda a razão. Bom, primeira questão. A Câmara Municipal de Lisboa fez aquilo por descuido? Não sei o que é de e-mails, que coisa tão mal parida de explicação. Houve alguma intencionalidade nisto? Não sei, mas valia a pena. Valia a pena pensar nisto. A quem é que deu jeito conhecer os dados pessoais das pessoas que organizaram a manifestação? Só um Estado. Houve alguma motivação extra para se fazer isto? Convinha saber. Terceiro ponto. A Câmara Municipal de Lisboa sabe o que é o RGPD? Regulamento Geral de Proteção de Dados. A Câmara Municipal de Lisboa sabe o que foi feito nos últimos anos de quase assédio às empresas para cumprirem o RGPD? A Câmara Municipal de Lisboa tomou decisões internas para gerir bem a questão do RGPD? Ou não? Ou isto é tudo uma cambada de gente incompetente que faz uma coisa destas? Não sabemos. Mas há 2 coisas que eu sei. Quem fez aquilo tem de ir para o olho da rua. Não tem outra solução. Mais, o senhor Presidente da Câmara de Lisboa, se tivesse um pingo de vergonha na cara, já se tinha demitido. Porque isto é tão grave, mas tão grave, até por outros assuntos que nós descobrimos entretanto. E que estão escarrapachados nos jornais de hoje. Aliás, já estavam ontem à noite. Porque, embora esteja na manchete do Público de hoje, eu já lhe vou mostrar, a verdade é que houve outras publicações ontem que primeiro questionaram. Depois perguntaram, cá está, eu sei que está ao contrário, mas lê-se nesta manchete, Câmara de Lisboa também enviou dados a Israel, China e Venezuela. Israel, como eu já falei aqui há várias vezes, é uma democracia. Ok? Às vezes musculada, mas é uma democracia pelas circunstâncias históricas. Mas China e Venezuela, vejam só o nível dos países envolvidos. Ora, diga-me uma coisa, você acha mesmo que ativistas postos, mesmo quando ações ocorriam longe de embaixadas? Isto é uma coisa de bradar aos céus. Você acha mesmo que depois disto o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa tem condições para continuar no cargo? Só quem não tem vergonha na cara. Bom, isto é um drama para Fernando Medina? Cai na pior altura. Há eleições autárquicas daqui a uns meses. Fernando Medina é supostamente candidato à substituição de António Costa. Ora, a quem é que isto dá jeito? Diretamente a Pedro Nuno Santos e uma pessoa que eu acho que não tem hipótese nenhuma, mas continua a sonhar com isto, chama-na Catarina Mendes. A propósito, Pedro Nuno Santos ontem fez um longo texto no Facebook a condenar toda esta histeria à volta de quem está a criticar Medina e não sei das quantas, suposta defesa de Medina, mas isto é como tudo na política. Eu acho que Pedro Nuno Santos fica muito bem perante a opinião pública, mas Fernando Medina está farto de saber que isto deu muito jeito a Pedro Nuno Santos e, portanto, deve estar a dizer assim, que hipocrisia. Ou então outro tipo de termo que eu não posso utilizar aqui. Seja como for, está a ver como é que é a política. Isto dá claramente jeito a Pedro Nuno Santos.
Não estou a dizer, atenção, não estou a dizer que Pedro Nuno Santos é que deixou de ser informação. E se alguém disser aí, eu nego que eu disse, portanto, tira daí as conclusões. Bem, onde é que isto nos leva? A uma situação gravíssima, que é, ainda bem que o Presidente da República não devia qualificar isto de grave. Estranho, o Sr. Primeiro-Ministro, que não dava jeito nenhum que Fernando Medina saísse da corrida, está caladinho, não é? Ou disse umas palavrinhas, ou não sei das quantas. Não é aceitável. Isto é muito, mas muito grave, e isto tem de ser apurado e tem de ser levado até às últimas consequências. Até por causa da implicação que isto tem. Imagine você, um indivíduo como o Putin, que manda matar gente fora da Rússia, ter acesso a isto, à morada destes senhores, desta senhora. A senhora e as três pessoas, percebe? Imagine o que é o regime da Venezuela, a China. Isto não é aceitável. Bem, agora vamos para outra questão. Eu não sei se reparou, mas ontem o Político, é um jornal de dimensão europeia, com cada vez mais influência, que se move muito bem nos meios de Bruxelas, fez uma extensa reportagem sobre isto. Um dos autores da reportagem é um senhor jornalista que conhece muito bem Portugal. E essa reportagem, que eu tiro de tudo o que saiu ali, mas de tudo o que saiu ali, meus amigos, eu quero chamar a atenção para uma coisa. O momento em que o jornal fala com a senhora Ashrafolina, ok? E na conversa com esta senhora, há uma parte que me deixou verdadeiramente banzado. E essa parte é aquela em que a senhora Ashrafolina diz, literalmente, ouça o que eu vou dizer, ouça bem, porque isto não é meu. São palavras da senhora Ksenia Ashrafolina. I told Portuguese journalists about this in January, but nobody wanted to report on it. Percebeu? Eu, Ashrafolina, contei esta história aos jornalistas portugueses em janeiro, mas ninguém quis fazer uma reportagem ou então dar conta do assunto. Se isto for verdade, o jornalismo português pode passar com um paninho na cara, percebe? Porque isto é uma vergonha. E eu repito, se isto for verdade. E se eu estivesse no lugar do presidente do Sindicato Jornalista, que não serve para porra nenhuma em Portugal, ok? E se eu estivesse na comissão de carteira de jornalista, pegava no telefone, ligava à senhora Ashrafolina e dizia assim, minha senhora, a senhora importa-se de dizer com quem é que falou? Que é para a gente saber. Que é, primeiro, se é verdade, e em segundo lugar, saber quem são os jornalistas que se preocupam com tudo e mais coisa em Portugal, menos com uma coisa tão grave como esta. Porque já repara uma coisa, isto é grave. A função do jornalista é condenar estas coisas, reportá-las e dar conhecimento à sociedade. Ora, se um jornalista não faz isto, não é por demissão de investigação. Já agora, jornalistas de investigação, convinha que pegassem nisto. Eu sei que há pessoas mais sérias do que outras no jornalismo de investigação. Essas mais sérias em que eu acredito bastante, espero que peguem nisto. Mas agora repare, ao jornalismo compete denunciar estas coisas. Se eu não sei, ainda posso alegar que não sei. Se eu fui informado de uma situação destas e não tratei, isto é uma vergonha generalizada em Portugal. E eu tenho muita pena, porque é coisas como estas que vão descredibilizando aos poucos o jornalismo.